Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos estar utilizando ou uma bola, no caso da bola o bico deve sempre ficar virado para baixo, para na hora de você desenformar você não precisa estar furando a sua bola. Você pode retirar o bico e esvaziar um pouco para assim ficar melhor para você desenformar o seu vaso. Se você não tiver fita crepe, você pode estar amarrando assim como eu estou amarrando, um pezinho na ponta do balão, né? Para que ele possa ficar mais firme ali dentro do vaso e assim ele não escape na hora de você trabalhar. E aqui a gente vai fazer a massa. Eu vou estar utilizando como medida meio potinho de cada material que eu vou estar utilizando aqui. Meio potinho de papel triturado. E assim a gente vai estar fazendo a nossa massa. Eu gosto de estar umedecendo primeiramente o papel, para que ele possa aderir melhor aos outros materiais. Vou estar utilizando meio potinho de resíduo. Esse resíduo é um resíduo que eu retirei de um vaso de barro que eu fiz, né? Eu tenho ele aqui, eu vou estar utilizando. Se você não tiver, você pode estar utilizando a areia. Vou utilizar meio potinho também de argamassa, que eu tô usando a argamassa C1. Se você não tiver, não precisa você estar utilizando. Eu tô utilizando ela aqui porque eu tenho ela, né? E um meio potinho de cimento. Uma colher de cola branca, estou utilizando uma colher de cola branca extra forte e meia colher de detergente para que a nossa massa possa ficar ainda mais homogênea. Eu vou sovar bem essa massa e a gente vai estar reservando. Aqui eu vou utilizar 9 filtros de café. Vou umedecer ele para ele possa aderir melhor à nata de cimento que a gente vai fazer. Aqui eu vou utilizar menos de meio potinho de cimento e aqui um pouquinho de barro, a metade que eu utilizei do cimento eu vou utilizar do barro peneirado. E eu vou utilizar aqui meia colher de cola branca extra forte. A gente vai estar fazendo uma calda bem grossinha para a gente estar passando nos nossos filtros de café. E a gente vai deixar a nossa textura de massa nessa textura, uma massa macia e homogênea. Vamos untar os filtros de café todos, né? Para a gente poder trabalhar. Você pode passar aos poucos também, se preferir. Se for em mais quantidade, você pode passar aos poucos para que os filtros não percam a umidade, né? A gente vai colocando ele assim no filtro e retirando no balão, retirando as bolinhas de ar. Aqui a gente já trabalha deixando o furo de drenagem, né? E a gente vai procurar deixar ele um pouco mais curto de um lado. E cada camada de filtro de café que a gente fizer, a gente vai espalhar um pouco daquela massa que a gente fez por toda a peça. Dessa forma, nossa peça vai ganhando mais resistência. A gente procura espalhar a massa, né? Por isso a gente tem que deixar ela numa textura bem macia. E ela ficou bem homogênea, ficou uma massa bem boa de trabalhar. Repare que a parte do vaso vai ficar mais curtinho, né? Para que o nosso vaso possa ficar virado. É aqueles vasos que ficam tombados, né? E a gente procura retirar as bolhas de ar, a gente intercala, né? Vai colocando a massa, colocando o filtro, colocando a massa e colocando o filtro. E esses filtros são aqueles filtros de café de papel. Se você não tiver, você pode estar utilizando o tecido também, fazendo da mesma forma, né? E aqui a gente vai passando a massa e vai colocando a próxima camada de filtro. Sempre procurando retirar as bolinhas de ar, para que a nossa peça possa ficar mais resistente. Vamos passar a massa por toda a peça, espalhando bem, né? Para que possa vir a próxima camada do filtro, até terminar. E aí a gente vai aguardar essa peça aqui, né? A gente vai aguardar ela secar, vamos amarrar também um cordão, pessoal, nessas bordas do vaso, né? Sempre trabalhando com o furo de drenagem já pronto, eu acrescento um pouco mais de massa nessa parte de cima aqui, mas preservando o furo de drenagem.
E assim a gente aguarda essa peça aqui secar dessa forma. Eu vou umedecer esse cordão nessa calda de cimento que a gente fez com o barro, né? Pra gente tá amarrando. Vou amarrar ela aqui na bordinha. Porque se esse balão receber muita massa, ele vai ficar muito pesado, possa ser que ele venha a estourar. Então, a gente vai parar por aqui e aguardar ele secar, para que a gente possa dar continuidade. Aqui eu já tenho um seco, pessoal, nesse aqui eu colei com fita, você pode colar com fita, ou amarrar um pezinho, assim como eu mostrei para vocês. Olha só para vocês, ele tá bem sequinho, ele tá bem durinho. A gente umedece a peça para a gente dar continuidade. Eu sempre gosto de continuar a peça pelo lado de dentro, né? Vamos fazer uma camada aqui pelo lado de dentro. Mais ou menos um meio centímetro de espessura, um pouquinho menos, né? Não vamos fazer uma camada muito grossa, mas também não muito fininha, para que o nosso vaso possa ficar resistente. Eu vou acrescentando a massa por camadas, e ali no fundo do vaso eu gosto de utilizar o auxílio do pincel para facilitar, né? Para a gente estar assentando a massa. E pelo lado de fora também eu vou fazer a mesma coisa, vou acrescentando massa aos pouquinhos, né? Mas eu vou acrescentar mais ou menos um meio centímetro de espessura, um pouquinho menos. E aqui, pessoal, eu vou demarcar ele com uma tampinha. Eu não sei porque eu perdi essa parte onde eu mostro para vocês certinho, né? A forma que eu fiz. Mas eu vou mostrar para vocês um outro vasinho que eu tô fazendo aqui com a bolinha, né? Vou mostrar para vocês a forma que eu fiz, o efeito da textura do vaso. Eu acrescento a massa, eu vou demarcando ele de forma aleatória, e depois sobre cada demarcação eu vou demarcando novamente para formar o desenho. Ficou bem legal, eu gostei bastante desse efeito que ficou. E agora a gente vai dar continuidade. O vídeo um pouquinho mais acelerado para que não fique tão longo, né? Vou acrescentando a massa e já vou fazendo os efeitos para que a massa não puxe a umidade e dessa forma dificulte para a gente fazer o efeito, né? Se a gente esperar secar, a massa puxar muita umidade, vai ficar mais difícil da gente estar fazendo o efeito. Por isso eu vou acrescentando a massa e já vou fazendo o efeito da textura com a tampinha. Já vou fazendo as bordas dele aqui, trabalhando a borda, procurando manter o formato dele tombadinho, né? Eu gostei muito dessa peça, achei que ficou muito bonito. Vamos aguardar até que ele seque um pouco para a gente dar continuidade. Aqui, depois que ele já está seco, um pouco mais seco de um dia para o outro, eu faço alguns riscos aqui com a colher, né, nas bordas, pra gente continuar acrescentando a massa ali. Você procura acertando a massa pelo lado de fora e pelo lado de dentro também. E se você gostar do tema de hoje, já deixe o seu joinha para mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com algum amigo que você sabe que também gosta desse assunto. Obrigada pela sua companhia, para quem está sempre aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos os novos inscritos. Muito obrigada a todos, pessoal. E aqui, pessoal, com o cabo do pincel, já vou fazer alguns desenhos aqui, ó, algumas demarcações, né? Para deixar a nossa peça ainda mais charmosa. Olha aqui, um simples cabinho de pincel já deixa um charme a mais aqui na nossa peça, não é verdade? Eu vou fazer ele um pouco tombado, porém ele não vai ficar muito virado para baixo para não dificultar na hora da gente fazer a rega das plantas. Ele vai ficar no formato bem legal. Vai ficar bonito, vai ficar fácil de regar, né? Não vai ficar vazando a terra, porque ele não vai ficar tão virado, mas ele vai ficar virado. Vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês gostem. Se você gostar, faça para você também. Não deixe de fazer o seu projeto se você não tiver o barro.
Faça aí com o cimento, né, a massa de cimento mesmo. E pinte aí do seu gosto, que vai ficar muito bonito também. Sempre retiro a massa que cai no furo de drenagem, né? E aqui a gente espera secar um pouco para a gente poder virar a peça e trabalhar os pezinhos. É preciso ver o lado certinho, pessoal, para a gente não colocar o pezinho errado, né? Porque ele vai ficar virado, vai ficar tombadinho se a gente observar os lados dos pezinhos. Eu faço alguns riscos para facilitar na hora de colar os pezinhos. Aqui eu vou fazer uma massinha, uma cola, né? Pra gente tá colando o nosso vasinho. Com um pouquinho de cimento, um pouquinho da mesma massa que eu preparei com você e um pouquinho de cola. A gente vai misturar bem, deixá-la um pouquinho mais molinha pra gente tá colando os nossos pezinhos aqui e não correr o risco deles estarem se soltando depois. Já dei uma umedecida aqui no fundo do vaso, né? Primeiramente. E eu vou fazer bolinhas, pessoal. Vou fazer os pezinhos, vou fazer 3 pezinhos, 2 bolinhas, né? E um pezinho maior atrás. É preciso a gente estar acertando bem onde a gente vai aderir, né, a parte do vaso com os pezinhos para que eles possam ficar bem coladinho e não venha se soltar depois. O pezinho de trás eu vou fazer ele um pouco maior, né, para que o vaso possa ter bastante firmeza e não fique mancando. Vou fazer como se fosse uma letra C, só que um pouco mais aberto, né? Não vou fazer ele muito fechadinho, não. Olha só para vocês verem. Eu uso o piso para acertar a altura dos pés, né? Para que eles fiquem todos da mesma altura e eles não fiquem mancando depois. E aqui eu já vou fazer mais um detalhe aqui nessa parte onde eu não fiz tantos desenhos em relevo, né? Com a tampinha eu vou fazer um pouco esse detalhe aqui a mais. Para dar mais um charme aí no nosso vaso. Eu espero que vocês gostem desse modelo, que seja útil para vocês. Eu gostei muito desse modelinho de vaso, achei que ficou muito charmoso. Vamos aguardar ele secar. Aqui eu retiro o excesso, né, do pó que ficou. Esse vaso não vai ser lixado. Vou apenas retirar os excessos aqui, pra gente umedecer e fazer a nossa caldinha drenante. Como eu já trabalhei com barro, eu vou continuar utilizando o barro. Utilizei meia colher de cola branca. Aqui eu vou pôr um pouco menos de uma colher de cimento pra gente dar a cor aqui do nosso barro. Aqui eu já deixei o vaso peneirado de molho de um dia pro outro. Eu vou pegar um pouco dessa água aqui mesmo, que já tá um pouco mais vermelhinha, né? Pra aproveitar e fazer a nossa caldinha. E eu vou pegar o barro aqui que ficou assentado por cima, ele tá bem fininho, eu vou pegando ele aos pouquinhos, até ele atingir a tonalidade aqui que eu quero. Vou pegando mais ou menos uma meia colher de barro, né? Dessa parte que ficou só por cima, ele bem fininho. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de cimento, completando assim uma colher de cimento, não muito cheia. E a gente vai fazer uma caldinha pra gente passar na nossa peça aqui por dentro e por fora. Já umedeci ele primeiramente, né? E eu passo por todo ele no furinho de drenagem também. E a gente vai espalhar bem pela peça toda,
procurando caprichar bem, né? Não deixando ele parado nos detalhes ali que a gente fez com as tampinhas. Espalhando bem, para poder impermeabilizar melhor possível, né? Essa caldinha, como ela contém o barro, ela não vai ficar tão impermeabilizante quanto se fosse só o cimento, mas ela vai ajudar também. E depois a gente vai finalizar com a resina, né? Passando 3 demãos de resina, sem a diluição de água, para deixar a nossa peça mais protegida. Eu já passo o barro e ao mesmo tempo que eu termino de passar, eu já vou retirando os excessos com a mão mesmo, utilizando luvas, né? Porque o barro puxa rápido. Aqui eu retiro o excesso do pó que ficou, né, parado ali nos desenhos, para que não fique grãozinhos de areia, né? Pra gente já ir deixando a nossa peça mais no ponto já de fazer acabamento com a resina depois. E a gente vai fazer 3 demãos, sempre esperando secar entre uma demão e outra, né? Esses resíduos aqui, pessoal, normalmente eu guardo para estar reutilizando depois no lugar da areia. E aqui eu vou guardar ele num saquinho plástico por 3 a 4 dias, depois retiro para esperar secar, né, para a gente dar acabamento. Aqui eu já fiz 2 demãos de resina depois que ele secou, né? Esperei 4 dias eles dentro do saquinho, depois retirei para terminar a secagem. E aí, já fiz 2 demãos e aqui eu vou fazer a terceira demão com vocês. Nessa parte aqui dos detalhes, eu sempre faço em movimentos circulares para que a resina penetre bem, né? E a nossa peça possa ficar bem impermeabilizada. Eu sempre passo na peça toda no furinho de drenagem também, por dentro e por fora. Sempre procurando caprichar bem para a peça ficar bem protegida. Eu espero que você tenha gostado desse trabalho de hoje. E se você gostar, deixe o seu joinha para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para todas as notificações, para cada vez que eu postar um vídeo novo, você fique por dentro de toda a novidade. Obrigada para quem está sempre aqui comigo, acompanhando o meu trabalho. Obrigada pelo carinho de todos. Eu encaixei um potinho aqui, pessoal, o vaso ainda não tá bem sequinho, né? Mas eu encaixei o potinho para vocês verem como ficou. Espero que tenha sido útil para você. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!